Salve, salve meus queridos e queridas, bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan e nessa videoaula vamos dar continuidade aí ao caderno do aluno, terceira série do ensino médio, tá? Tema 3 aí, crescimento e decrescimento de funções. Na primeira série do ensino médio, você já deve ter estudado que as funções polinomiais de primeiro grau, expressas na forma f de x igual a x mais b, são crescentes, o a maior que zero, ou decrescentes, a menor que zero, sendo que o coeficiente a representa a variação em f de x, quando x aumenta em uma unidade a partir de qualquer valor inicial. O valor de a é chamado de taxa de variação unitária de f de x, ou somente taxa de variação. Naturalmente, se a é igual a zero, ou seja, se a taxa de variação é zero, então a função f de x é constante, f de x igual a b. Então tá aqui o gráfico, ó, falando exatamente o que está escrito no texto aqui, ó. Então nós temos uma função aqui, ó, constante, né? Essa daqui é constante. Então é uma reta horizontal, tá? Então não está variando o valor do y, é sempre o mesmo valor. Nesse caso aqui o valor é b, tá? Que a gente vai ver que é exatamente o coeficiente linear. Essa outra reta aqui, por acaso, ó, chamar essa reta aqui de reta S. Essa reta S aqui, você vê que ela é crescente, porque ó, para cada unidade que eu aumento aqui no x, estou aumentando aqui no y a. Então é a taxa de variação, quanto variou por unidade de x, quanto varia em y. Tá? Então aqui está aumentando, então é crescente. Nesse outro caso aqui, chama essa reta aqui de reta R. Na reta R, ó, ela é o quê? Decrescente. Então quer dizer, eu variei aqui uma unidade no x, ó, na horizontal, e ela desceu ela variou para baixo aqui, ó, variou, diminuiu o valor do y, tá? Tinha um valor inicial aqui, ó. Deixa eu auxiliar vocês aqui, ó. Inicialmente estava aqui, certo? Depois veio para baixo. Então veio daqui para cá. E essa variação é exatamente o coeficiente angular ou taxa de variação. O que mais que tem aqui? Teoria. Teoria é chato pra caralho. Mais texto aqui, ó. De modo geral, dizemos que uma função f de x é crescente nos intervalos em que ocorre o seguinte. Se os valores de x crescem, então os correspondentes valores de f de x também crescem. Dizemos que f de x é decrescente nos intervalos em que ocorre o seguinte. Se os valores de x crescem, então os correspondentes valores de f de x decrescem. O significado do crescimento ou decrescimento do gráfico de f de x é bastante expressivo. Então nós temos aqui, ó, duas situações, ó. Está aumentando o x, está aumentando o y, então é crescente. Nesse outro caso aqui, está aumentando o x, está diminuindo o y, então é decrescente. Muito fácil, né? Muito fácil. Vamos para a próxima aqui. Ver se tem mais texto aqui, não, né? Mais texto. Consideremos uma função que não é de primeiro grau, ou seja, cujo gráfico não é uma reta. Ao observá-lo, constatamos que a taxa de variação unitária de f de x, ou seja, a variação de f de x por unidade a mais de x, não é mais constante, isto é, a diferença f de x mais 1 menos f de x passa a depender do valor de x a partir do qual ela é calculada. Por exemplo, f de x igual a 5x mais 7, então f de x mais 1 menos f de x é igual a 5 vezes x mais 1 mais 7, menos 5 vezes x mais 7, que é igual a 5. Ou seja, a taxa de variação unitária de f de x igual a 5x mais 7 é constante igual a 5. Exatamente o valor de a na função. A igual a 5. No entanto, se f de x igual a 5x ao quadrado mais 7, então f de x mais 1 menos f de x igual a 5 vezes x mais 1 elevado ao quadrado mais 7, menos 5x ao quadrado mais 7 é igual a 10x mais 5, ou seja, a taxa de variação unitária de f de x igual a 5x ao quadrado mais 7 é igual a 10x mais 5. Portanto, a taxa varia com o valor de x para o ponto considerado. A partir daqui, chamaremos de taxa de variação unitária de uma função para cada valor de x, o valor da diferença f de x mais 1 menos f de x. Complicou pra caramba aí na explicação nesse texto aqui, confunde mais do que... Mas enfim, é muito simples, hein? Variação de função é muito simples. Então aqui você tem aqui um exemplo, ó.
Essa daqui não é uma reta, como vocês podem ver aí, ó. Não é uma reta, né? Uma curva aqui, essa curva aqui, ó. Não é uma reta. E o que acontece com a taxa de variação? Variou, acho que o x está sempre variando uma unidade, tá? Sempre variando uma unidade. Agora o y, se você observar, ó, cada vez aumenta mais, ó, tá vendo? Então o valor de a está aumentando. Tá? Aqui, ó. Em outras palavras, o a é menor que a linha, que é menor que a duas linhas. Já na reta, o valor de a é sempre o mesmo, ó. Então é variação constante, ó. Cresce a uma taxa constante. Já nessa curva C aqui, o que nós temos? Também está variando, ó. O x está variando sempre uma unidade, já o a, que é a taxa de variação, ó, está diminuindo. Então ela é decrescente. E as taxas também são decrescentes. Beleza? Então é isso aí, só para complicar a nossa vida. Vamos ver o que tem mais aqui. Mais texto, olha o tamanho do texto, hein? Texto pra caramba, hein? Quando uma função f de x cresce e as taxas crescentes, seu gráfico tem a concavidade voltada para cima. Quando ela cresce a taxas decrescentes, seu gráfico tem a concavidade voltada para baixo. Basicamente, em cada intervalo considerado, estas são as três formas de crescimento. Crescer linearmente com taxa de variação constante. Crescer cada vez mais rapidamente, ou seja, com taxa de variação crescentes, o que faz com que o gráfico resulte encurvado para cima. De forma análoga, em dado intervalo, uma função pode decrescer de três modos distintos. Decrescer linearmente com taxa de variação constante, decrescer cada vez mais rapidamente, ou seja, com taxas de variação decrescente em valor absoluto, ou as taxas são negativas. Decrescer cada vez mais lentamente, ou seja, com taxas de variação decrescentes em valor absoluto, as taxas são negativas. O gráfico a seguir ilustra as três formas de decrescimento. Então, para crescer, nós temos essas duas situações aqui, ó. Três formas. Na verdade, são três formas, né? Aqui só tem duas. O cara falou três formas, mas aqui só tem duas. Eu vou dar uma olhada lá no caderno do aluno para ver se eu não fiz besteira, né? Vai que eu copiei errado essa porra aí. Vamos ver aqui. Realmente, ó. Vou até colocar aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Olha só. Olha só o que está falando aqui, ó. Vejam só. Basicamente, não dá para escrever aqui, né? Mas aqui, ó. Basicamente, ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Ah, dá para sublinhar aqui, ó. Basicamente, cada intervalo considerado, estas são as três formas de crescimento, hein? Três formas de crescimento. Agora vamos ver as três formas de crescimento. Tá lá. Crescer linearmente com taxa de variação constante. E o outro é crescer a cada vez mais rapidamente, ou seja, com taxa de variação crescente, o que faz com que o gráfico resulte encurvado para cima. Bom, eu contei duas formas aqui no texto, né? Então, mais uma vez, o caderno do aluno, daquele jeitão, né? É muito bom, excelente, muito bem feito. Aí, ó, né? Três formas e ele apresentou só duas. É isso. Então, é isso aí. Vamos lá, não vou falar muito não, que esse caderno do aluno aqui é chato pra caramba e ainda tem essas coisas aí, né? Então tá aqui, ó, os exemplos aí, ó. Decrescente, certo? Então, ó, três tipos de decrescimento. Nesse caso aqui, ó, taxas, a variação tá variando. A variação da variação, ó, taxa variável aqui, ó. Tá diminuindo, tá vendo? E aqui também tá diminuindo, só que é constante. Na reta é constante. No B aqui, tá diminuindo. E aqui tá cada vez mais rápido, ó. Tá diminuindo cada vez mais rápido. Resumindo, quando uma função decresce a taxas decrescentes, seu gráfico tem concavidade voltada para cima. Quando ela decresce a taxas crescentes, seu gráfico tem a concavidade voltada para baixo, tá? Então tá aqui, ó. Ela é decrescente e tem concavidade voltada para cima. Aqui é decrescente tem concavidade voltada para baixo. Aqui nesse caso, as taxas crescentes. E aqui na B, taxas decrescentes. Olha aí a atividade, finalmente. Vamos lá? No gráfico a seguir, identifique os intervalos nos quais a função f de x é positiva. Então nós temos aqui, ó, positivo, atenção, hein? Positivo é desse lado aqui, ó. Certo?
Desse lado aqui de baixo é negativo. Então, para cima aqui do eixo X, positivo, abaixo do eixo X, negativo. Então, nós temos aqui esse intervalo aqui, ó, vai de x1 até x7, certo? E depois tem mais outro aqui, ó, do x10 até o x12. Então, essas são as partes aqui, ó, que estão por cima do eixo, beleza? Então, você vai colocar lá o intervalo aqui, x1, x2, pode ser desse jeito aqui, deixa eu ver aqui, como é que eu vou pôr isso aqui? Pô, aqui na frente vai ficar apertado, mas tudo bem, ó. Então, letra A, nós temos o intervalo. Aliás, deixa eu colocar assim, ó. Notação de intervalo. O intervalo é fechado, né? Então, podemos colocar da seguinte forma. Intervalo fechado aqui, ó. x1, x7, certo? E o outro lá é x10, x12. O gráfico só vai até aqui, então vamos considerar só isso aí, ó, x10, x12. O que mais? A função é negativa. Quando que ela é negativa? Ó, negativa quando está para baixo. Quando está para baixo do eixo. Então nós temos aqui, ó, esse pedacinho aqui e esse pedaço aqui, ó. Negativo, certo? Então para valores... Eita caramba, hein? Então aqui vamos deixar o intervalo aberto, ó. Aberto aqui à esquerda do x1. Então à esquerda do x1. Certo? Então vou colocar aqui, ó, à esquerda do x1. Como é que eu vou colocar esse intervalo aqui? De um jeito. Eu vou representar assim, ó. Vou representar assim, ó. X. Então o intervalo aqui é o seguinte, ó. X real. Para todo x real. Tal que. Vou colocar aqui tal que. Tal que x menor que x1. X menor ou igual, né? Menor ou igual a... Aliás, negativo, então é só menor. Menor que x1. Esse é o primeiro. Mas tem outro lá na frente, ó. Além disso, continuação da B aqui, ó. Além disso, nós temos um intervalo aqui, ó. Aqui dá para colocar por limite aqui, ó. Então, intervalo é aberto nos extremos, tá? Então é x7 e até o x10 também é aberto, ó. Então, por que é aberto? Porque esses pontos aqui não pertencem a esse intervalo, tá? Então, o x7 e o x10 são esses valores aqui de baixo. Os valores de x, né? Esses valores aqui, ó. Então, aqui o x, nesse caso aqui, o f de x é negativo, tá? No outro caso aqui, ó, nesses casos aqui, f de x é positivo. Aqui também, f de x é positivo. O que mais aí, mano? Então, só até a B até agora. Vamos na C aqui, ó. A função constante. Tem algum momento que ela é constante? Não tem, ó. Não tem nenhum momento que ela é constante. Aqui, embora apareça uma reta, não dá para saber se é uma reta. Então, não tem. Nesse caso, nós vamos colocar como? Não existe. Certo? Então, na C, vamos colocar assim, ó. Não existe. Certo? Ou conjunto vazio também, pode ser também. Não existe, esse intervalo aí não existe. Agora D. A função é crescente. Opa, crescente aqui, ó. Está aumentando o x, está aumentando o y. Então nós temos aqui do x1 até o x4. Então nós temos aqui intervalo do x1 até o x4. Está crescente. Na verdade, ela passa do x4, né? Mas para garantir mesmo que ela é crescente, porque nesse caso aqui já não
Não dá para saber, né? Não dá para saber se isso aqui é uma reta, se não tá parecendo uma curva. Então, por isso, ó, se você quiser considerar isso aqui como uma reta, então você faz aí com o intervalo aqui, ó, ali na B, na C, você pode pôr esse intervalo aqui se você quiser, né? Eu vou pôr até de verde aqui, ó, vamos considerar que isso aqui seja uma reta. Então vai ficar constante, vai ser de x4 a x5, tá? Então vou colocar aqui, ó, talvez. Talvez porque não sabemos. Então talvez você coloque aí, ó, do x4 até o x5. Constante, tá? Considerando se fosse uma reta isso aqui. Bom, continuando aí, então nós temos esse intervalo aqui. Tem mais um. Crescente, ó, aqui é decrescente. Aliás, aqui, ó, vem antes, né? Na verdade, vem antes, ó. Tem esse pedaço aqui também, ó, que é crescente. Ah, tá, entendi, cara. Na verdade, aqui é o seguinte, ó. Isso aqui que é o x1. Deixa eu ver. Não, não é não. Não é não. É x12, x11, x10, x9, x8, x7, x6, x5, x4, x3, x2, x1. Ah, isso aqui é o x2, cara. Tá vendo? Tá errado essa bosta, esse gráfico aqui. Então esse negócio aqui é o x1, ó. Porra, tá tudo errado, é brincadeira, velho. Deixa eu ver no caderno do aluno aqui, rapidão. Puta merda. Olha lá. Tá faltando o x1 aqui, ó, gente. Puta merda. Então esse primeiro aqui é o x1, tá faltando. Vamos apagar toda essa bosta aqui, peraí. Esse caderno do aluno, eu vou te falar, viu, mano? Ô, negócio chato, prelo. Então aqui é o seguinte. Função é positiva. A positiva aqui não é x1, não. É a partir do x2, tá vendo? Positivo ali, ó. x2 ou x7. Então aqui é x2, arruma aí. Muito bem. Aqui do x10 ao x12, beleza. Função é negativa, agora aqui, ó. Do x1 ao x2, agora dá para fazer o intervalo, aquela hora não dava. Agora dá, ó. Vou apagar isso aqui, colocar em forma de intervalo ali, ó. Do jeito da outra ali. Ó, desculpa aí, viu, gente? É que o negócio aqui, ó, tá errado o negócio, tá faltando o x1 ali. Agora que eu percebi. Então aqui, negativo vai ser aqui, ó. Do x1 até o x2, só que o x2 é aberto o intervalo no x2, hein? Então do x1 e o x2 é aberto. Tem gente que costuma fazer assim, né? Tem outras pessoas que usam o quê? Usam parênteses. Tipo assim, né? O lado que é aberto eles usam parênteses. Quando eu estudei na minha época, era o colchete ao contrário. Então eu vou continuar usando o colchete, tá? Se você quiser usar assim, ó, parênteses, fica à vontade. Eu vou usar colchete virado ao contrário aqui, ó. Beleza? Então aí quer dizer que o intervalo é aberto no extremo aqui, nesse outro extremo aqui do x2. É isso aqui que eu fiz, né? A bolinha aberta aqui, ó. Então a bolinha aberta aqui nesse caso é aqui, ó. O que mais? Função constante. Constante não tem, né? Constante, quer dizer, teria aqui se isso aqui fosse uma reta, né? Então aqui talvez seja isso aqui. D. Então a D no caso é crescente, né? Então ela é crescente aqui, a partir do x1 até o x4. Beleza? Então daqui de baixo, ó. x1 até x4, beleza. Eita, nós. Aí. A função é decrescente. Então quando começa a decrescer aqui, vamos ver aqui, ó. Se aqui fosse constante, né? Então vamos considerar daqui, ó. Tá descendo. Descendo. Desceu aqui decrescente, né? Aqui começa a subir. Então vamos fazer o seguinte, ó. Não dá para saber se isso aqui é uma reta, né? Não dá para saber se é uma reta. Então vou colocar aqui, ó. Decrescente vai ser até o x8, tá? Então do x5 até o x8. Então decrescente do x5 até o x8. É onde a função aqui, ó, tá decrescendo, né? E F. A função cresce a taxa constante.
cresce a taxa constante. Então lembra, tem que ser os trechos de reta aqui, ó. Nesse caso aqui a taxa é constante, x1 até o x3 é uma reta, tá vendo? Então a taxa constante do x1 até o x3. Taxas constantes. E aqui também, aqui em cima, não dá para saber se é uma reta isso aqui, mas vamos considerar que seja uma reta isso aqui, ó, esse trecho aqui, tá? Vou considerar isso aqui uma reta. Então se for uma reta, nós temos esse trecho ali do x10 até o x11. Tá? Tem outras formas de colocar o intervalo, tá? Eu estou usando essa notação aqui, mas tem outras formas. Você pode desenhar também, né? Você pode desenhar aí. Igual aqui no eixo aqui, ó. Você pode fazer assim, igual tá no eixo aqui, ó. Desenhando. Bolinha sem pintar, é aberto. Bolinha pintada, fechado. E G, vamos na G. G está falando aqui, decresce a taxa constante. Então, considerando isso aqui é uma reta, esse trecho aqui é uma reta, então a gente vai colocar do x6 ao x7. Taxas constantes, tem que ser uma reta, decrescente. Muito ótimo. H. A função cresce a taxas crescentes. Ó, taxas crescentes, lembra? Então quer dizer, cresce rapidamente, ó. Isso aqui, ó. Taxas crescentes. Esse trecho aqui, ó, tá vendo? Vou concavidade para cima. Certo? Então vai do x9 ao x10. x9 ao x10. O que mais, mano? Chatice, hein? Isso aqui. A função cresce a taxas decrescentes. Cresce a taxas decrescentes. Aqui, ó. Cadê? Cresce a taxas decrescentes, ó, com cavidade para baixo, tá vendo? Então nós temos vários aqui, ó. Temos esse trecho aqui, né? Temos esse trecho aqui e temos esse trecho aqui, ó. Tá crescendo, mas a concavidade é a taxas decrescentes. Certo? Então vai ficar aqui, ó, x3 ao x1, aliás, x3 até o x4. Se você não entendeu isso aqui, mano, volta no texto lá, tem um textão aí antes de começar o exercício, hein? Aliás, cansativo, hein? Depois vem aqui, ó, crescente aqui também, taxas decrescentes. Que é, no caso, x11 e x12. x11 ou x12. Tá acabando isso aí, meu? Nossa senhora, J. A função decresce a taxas crescentes. Opa, decresce a taxas crescentes, ó. Tá decrescendo aqui a taxas crescentes com cavidade para baixo, ó. Decresce a taxas crescentes. Então aqui, ó, com cavidade para baixo. Essa daqui, ó. Vai do x5 até o x6. O que mais? Só isso aqui? É, só tem isso aqui mesmo. E o que mais? Finalmente, K de Kaplan aí para finalizar, ó. A função decresce a taxas decrescentes. Decresce a taxas decrescentes. Então nós temos aqui, ó, decresce a taxas decrescentes, tá vendo aqui? x7 ao x8. x7 ao x8. O que mais? Só? A gente podia considerar aqui até o x9, na verdade, né, mano? Mas aqui não dá pra saber essa porra aqui, ó. Não dá pra saber, não. É, pode considerar aqui até o x9. Vou considerar até o x9, tá? Até o x9 ali, ó. Né? Tô considerando essa curva aqui, ó. Com cavidade pra cima. Tá? Na verdade seria até o que o meio aqui, né, mano? Mas tá confuso isso aí, né? Depois você vê isso aí, mano. Acho que é aqui, ó. x7 até o x9 aqui é decrescente. Correto mesmo, com certeza mesmo, até o x8, tá? Vou deixar x8 mesmo, essa porra aqui. x8, tá bom? Que aqui não dá pra saber, esse gráfico tá aquisito aqui, não sei se é uma reta ali. Não parece que é uma reta, parece que é uma curva. E se for uma curva, o que acontece? Não vai até o x9, né? Porque aqui no x9 já começa a aumentar, tá vendo? Então quer dizer, seria aqui na metade. Então vamos considerar aqui, com certeza, né? x8, x7 como limite do nosso intervalo e chega disso aí que é chatão, né? Os caras falam, putz, mas você tem que ficar mais empolgado, né, nos vídeos pra incentivar a galera aí e tal. Você é louco, não dá não, mano, isso aqui é muito chato, cara.
Empolgar com isso aqui como, cara? Como que eu vou ficar empolgado com um negócio desse? Chato demais. A atividade 3 é, ó, construa os gráficos das funções a seguir em o mesmo sistema de coordenadas cartesianas. Utilize uma folha de papel quadriculado milimetrado. Aí, ó, de novo construir gráfico, né, mano? Mas vamos lá, haja paciência. Se a gente tem recursos, né? A gente tem recursos para construir gráficos. Tem recursos. Por quê? A gente não precisa construir gráfico, a gente precisa saber ler o gráfico. Ler o gráfico é diferente de construir o gráfico, né? Saber se é crescente, decrescente, os tipos, a figura do gráfico. Isso aí, meu. Mas vamos fazer esse gráfico aí. Vou fazer o esboço, né? Vou fazer o esboço só. Não vou fazer aqui o esboço. Depois eu vou joga no GeoGebra lá e já era, mano. Isso aqui é uma chatice do cara. E joga lá no GeoGebra, fica da hora, bonito o gráfico. Ó, x ao cubo, x é 3 elevado a x. Então o que vai acontecer, ó? Pontos importantes, você coloca aqui os pontos importantes. Vai passar pelo 1, com certeza, né? Vai passar pelo 1. Quando o x for 0, vai dar 1. E quando o x for 1, vai dar 3. Certo? Então você tem esses pontos aqui, ó. Aí já tá ótimo. A gente sabe que é uma função crescente, ó, exponencial. Perfect. Deixa aí, ó, f de x, tá bom demais. O outro ali é negativo, então vai ser o quê? Decrescente. Vamos ver se é isso mesmo. Quando x for 1, vai dar 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 é quanto? 3 elevado a menos 1 é 1/3, né? Vai estar aqui embaixo. Quando x for 0, vai dar 3 elevado a 1. Então vai passar por aqui também, ó. Então vamos colocar aqui de outra cor, vai passar por esse ponto aqui. A gente já sabe que é decrescente, né? A mesma coisa, como se fosse o espelho aqui, ó. Decrescente, vai passar por esse ponto aqui, quando x for menos 1, ó. Quando x for menos 1, aí vai dar 1 positivo ali. Aí vai passar aqui, ó, decrescente. Tá? Não tem segredo não, tá bom. O que mais? Aqui é a função logaritmo, ó, na base 3, tá vendo a base 3? Então o que você vai fazer? Você sabe que 3 elevado a 0 é igual a 1, certo? Então vai passar pelo ponto ali. Vai passar pelo 1 aqui, ó. Quando 3 elevado a 0, x vai dar 1, certo? Então vai passar por esse ponto aqui. Beleza? Quando 3 elevado a menos 1, por exemplo. 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, tá aqui, né? Vai dar 1/3. 3 elevado a menos 1 dá 1/3. Então vai estar mais ou menos aqui, assim, ó. Deixa eu ver, peraí. 3 elevado a menos 1 vai dar 1/3 aqui no x, aqui, ó. Então mais ou menos aqui, assim, né? 1/3. Então a gente já sabe, aqui a gente já sabe. Outra coisa aqui, ó. 3 aqui vai dar 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 vai dar 3. Então quando aqui for 1, aqui no negócio aqui vai dar 3. Certo? Aqui é 3, então vai ter esse ponto aqui, ó. Quando o x for 3, então é isso aí, já sabe. Aqui a gente já sabe, ó. Curva logarítmica aqui, ó. Tá careca de saber, ó. Isso aí. O que mais a outra ali? A outra é 1/3. 1/3 deve ser o quê? O contrário, né? Deve ser, então, deve ser como? Vamos ver aqui, ó. 1/3 elevado a 0 vai dar 1/3. Então, quando o y for 0, o x vai ser 1/3. Não é isso? Quando o y for 0, o x vai dar... Aliás, quando o y for 0, o x vai dar 1. Quando o y for 0, então vai passar pelo mesmo ponto aqui, ó. Vou colocar aqui de laranja. Passar pelo mesmo ponto, tá? Quando x for 0, vai dar 1. Agora, quando x for... Quando o expoente... Quando o expoente, né, que é o y, for 1, aí vai dar 1/3. Quando aqui for 1, o x vai ser 1/3. Então vai estar aqui em cima. Está aqui em cima. Então dá para perceber que é assim, né? Ó, decrescente. Só mais um ponto aqui, só mais um. Deixa eu ver aqui. Ó. Quando o x for menos 1, vai dar 3. Quando o y for menos 1, aqui vai dar 3. Então vai ser aqui, ó. Então é o inverso da outra, né? Então você vem aqui, ó, já sabe que é logaritmo. É isso aí. Pronto. Não tem segredo, não. É que é chato demais fazer isso aí. Você tem que saber esboçar, saber o tipo da curva só. Não negócio de fazer curva aí. Vamos no GeoGebra aqui rapidão, só pra, né? Pra gente ver como é que é.
Espero que esteja tudo certo aí no vídeo, porque da outra vez eu fiquei falando sozinho aqui. Fui editar o vídeo, tinha cortado uma parte, ficou em branco. Aí eu tive que fazer de novo, já fiquei nervoso, já tava com saco cheio. Caderno do aluno chatão, ainda tive que fazer o vídeo de novo. Aí eu fiquei chateado. Lembrando, né, se você ainda... Tô esperando abrir aqui o GeoGebra, tá? Tá devagar, hein? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e compartilhe o vídeo aí, deixa o like. Da outra vez que eu liguei o GeoGebra e parou de gravar, mano. Porque o computador aqui é uma carroça também. Já tá velho pra caramba isso aqui já. Então vamos lá. Como sempre, a gente vai colocar aqui, ó. Y igual 3 elevado a x. Pronto, tá lá bonito. É isso aí. A outra nós vamos colocar y igual a 3 elevado a menos x. Olha que bonito, né? Uma para cima, outra para baixo. Uma vermelha, outra verde. É legal. E agora a gente vai colocar y igual log na base na base 3, né? Log na base 3 de x. Aí, azul. Perfeito, igual a gente viu lá no desenho que eu fiz lá. Feio demais, mas é isso aí, ó. Isso aí, importante fazer isso aí. Agora aqui vamos colocar a última ali, só para ver, né? Log y igual log na base 1/3, na base 1/3, certo? De x, olha aí, pronto, perfeito. Saiu verde também, mas tudo bem, não tem problema não. Percebeu, mano? Aí, ó, é isso aí. Bonito, né? Muito bom. E vamos para próxima atividade. Ah, já foi? Ah, tinha mais ali, atividade 3 tem mais aqui, pô. Olha, atividade 4. No mesmo sistema de coordenadas, construa o gráfico das funções seno de x e cosseno de x entre x igual a 0 e x a 2π. Utilize uma folha de papel quadriculado. Não vou fazer isso aí não, viu? No intervalo considerado, identifique os trechos em que são crescentes e os trechos decrescentes. Compare os gráficos, observando que os valores máximos de uma das funções ocorrem em pontos em que a outra se anula e vice-versa. Compare os gráficos de f de x, verificando que a concavidade de f de x muda de gráfico encurvado para baixo para gráfico encurvado para cima ou vice-versa, nos pontos em que g de x assume valores extremos, máximos ou mínimos, e vice-versa em relação a g de x. Bom, então aqui basicamente, né, mano, a gente vai ter que estudar aí o gráfico, né? Então, ó, só para você saber aí, né, como é que faz, né? Se você não tiver um software para fazer gráfico, você tem que fazer na mão. Se o seu professor fizer questão que você construa gráfico na mão, então você vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar aqui, eixo X, eixo Y, tá certo? E aí você vai fazer o seguinte, ó. Aqui é o X, né? Aqui é o Y. Você vê que é função trigonométrica, né? O intervalo é de 0 a π, então só vai ter a parte positiva aqui, ó. Vai de 0 a 2π, na verdade, né? Então você vai colocar aqui 0, você vai de 90 em 90, ó. Π, certo? Π sobre 2, na verdade, né? Π sobre 2, π, 3π sobre 2, de 90 em 90. São os pontos importantes, são 90, 180, 270, 360. Certo? Aí você tem os valores de máximo e mínimo, lembra? Função seno e função cosseno, o máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Aí já era, mano. Só você lembrar lá quando que o é máximo e quando que é mínimo. Vamos começar pelo seno, ó. Seno de 0 grau é 0, então tá aqui o ponto. Seno de 90 graus é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. O seno de 2π é 0. Aí ligou. Ligou aqui, ó. Vai, concavidade para baixo, poreri, pororó. Sem novidade, isso é muito fácil. Agora vamos na cosseno. Cosseno de 0 é 1. Então começa lá em cima, percebeu? Cosseno de 90 graus é 0. Cosseno de 3π sobre 2
Ai, caramba, peraí que eu vacilei aqui, ó. Ah, tá certo, cosseno de π aqui, ó. Cosseno de π é menos 1, né? 180 graus. Aqui depois é 0 e depois é 1 de novo, né? Cosseno de 360 graus é 1. Aí você vem aqui, desce e sobe. Pronto, esse é o gráfico dos dois. Ele quer saber o que? Intervalo considerado identifica os trechos em que f de x são crescentes. Bom, então é crescente aqui, ó. Vamos começar pela seno, tá? Então aqui é f de x, que é o seno. Essa outra aqui é a g de x, que é a cosseno. Então a cosseno ela cresce aqui, ó. Nesse intervalo aqui, ó. De π até 2π. Beleza? Crescente. Então na letra A você vai pular. G de x é crescente de π até 2π. Intervalo de π a 2π. Crescente. O f de x é crescente aqui, ó. Nesse primeiro trecho aqui e nesse outro trecho aqui de baixo, tá vendo? Crescente também. Então nós temos esse pedacinho aqui até aqui, e esse pedacinho daqui até aqui, ó. Crescente. Então vai de 0 a π, de 0 a π sobre 2, na verdade, né? 0 a π sobre 2 e de 3π sobre 2 até 2π. Crescente, tá? No intervalo considerado, que ele quer que a gente considere só esse intervalo aqui de 0 a 2π, tá bom? É isso aí, mano. O que mais? Compare os gráficos, observando que os valores máximos de uma das funções ocorrem nos pontos em que a outra se anula. Então você veja aqui, ó, o máximo da seno de x, ó. Quando a seno de x é máximo, o cosseno é mínimo. Aliás, quando f de x é máximo, o cosseno é 0. Quando o seno é máximo, o cosseno é 0. Quando o cosseno é máximo, o seno é 0 e assim vice-versa. Então, quando uma... Você pode escrever aí, você pode escrever o seguinte, ó. Quando f de x é igual a 1, a g de x é igual a 0 e vice-versa. Ok? Então, quando f de x é igual a 0, a g de x é igual a 1. É isso que ele quer dizer aí. Agora aqui, compare os gráficos e verificando se a concavidade muda de gráfico encurvado para baixo, gráfico encurvado para cima, ou vice-versa nos pontos em que g de x assume valores extremos. Compare os gráficos de f de x e g de x, verificando que a concavidade de f de x muda de gráfico encurvado para gráfico para baixo, gráfico encurvado para cima e vice-versa, nos pontos em que g de x assume os valores extremos, máximos e mínimos, e vice-versa em relação ao g de x, tá certo? É isso aí, ó. Então aqui, ó, valores extremos, ó, tá encurvado para baixo. Enquanto a g de x está encurvado, cadê? Está encurvado para baixo. E aqui também, ó. Concavidade muda no gráfico encurvado para baixo, encurvado para cima e vice-versa. Aí encurvado para baixo, encurvado para cima. Curvado para cima. Tá aí, ó, curvado para cima. Curvado para baixo, curvado para cima. Certo? É isso aí que você tem que verificar, ó. Encurvado para baixo, encurvado para cima. Beleza? Os pontos em que valores extremos, né? Máximos e mínimos. Então aqui no mínimo aqui, ó, encurvado para baixo. Aliás, concavidade para cima, né? E o outro para baixo. E assim por diante. Sem novidade, né? Então eu vou ficar por aqui, tá bom? Espero que o próximo assunto seja um pouco mais legal. Que isso aí... é isso aí. Mano, desculpa aí a falta de empolgação, porque realmente é chato demais, né? Verdade? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido a lição aí. E leia com atenção aquela primeira parte da apostila. A parte da introdução lá, que tá falando muito bem aí sobre o que é crescente e decrescente, que é o principal aqui desse tema 3. Mano, até a próxima. Tamo junto. Aquele abraço.